Boa noite a todos. Acho que o primeiro tempo de muita imposição, desde o início buscando abrir o placar, construindo situações pelos lados do campo, por dentro. Orlando Júnior, acredito, se não tem a cobertura ali na finalização, se abre o placar 1-0, muda toda a panorâmica do jogo, que você tira o adversário de trás e ele vai te dar o contra-ataque e inverte a situação que ocorreu no segundo tempo. Porque no segundo tempo o adversário esperou o nosso erro, sabendo que a gente tinha que buscar o resultado de casa e teve o contra-ataque. Então, jogos como ocorreu hoje, em casa, a blitz inicial dos 20 minutos, você tem que fazer 1-0. Então, acho que isso foi determinante para o jogo fluir da maneira que fluiu. Né? O adversário se organizou no intervalo, a gente buscou voltar potencializando, abrir o placar, ele, um jogo mais reativo, se precipitamos em algumas decisões, erramos, né, em algumas bolas, onde acarretou a oportunidade do adversário ter chance de abrir o placar. E no lance específico ali, de uma falta, a barreira abriu, e aí eles acharam o gol aos 45, o que eu achei assim, a situação poderia ser de desespero ali, porque você toma o gol, começa as vaias, a equipe teve força de reagir, então de reação ali, de buscar um empate com a Nilson no final do jogo, acho que foi positivo. É ruim não vencer em casa, mas é entender o processo. A sequência é um time que praticamente aí vai 20 dias juntos, contando esses dois jogos, a estreia e agora, alguns participaram ainda do jogo do Santa Cruz. Eles têm muito a evoluir, não só na parte coletiva, mas também em alguns aspectos aí, individuais, para que a gente consiga engrenar uma característica de jogo e transferir esse volume inicial em gols e conseguir as vitórias. Evaristo, boa noite. Boa noite. É notório que desde a sua chegada você tem tido um processo de evolução, né? O time tem crescido taticamente, né? Então a gente de fato tem observado isso, mas ainda existem algumas coisas que precisam ali de ajustes, né? E isso você deixa bem claro, né? Principalmente aquele penúltimo passe. Às vezes a gente percebe que você tem essa dificuldade quando chega naquele último terço de campo. Você tem estado satisfeito com o que está vendo de processo de evolução da equipe do ABC, e o que é que falta na sua visão para que o ABC consiga de fato encaixar ainda mais, para que se encontre naquele ideal daquilo que você pensa? Sim, eu acho que é isso. Eles estão se conhecendo. Eu acredito que eu tenho que insistir nessa questão. É um time que está bem compacto, está bem organizado, as linhas, tem uma situação defensiva boa, não é um time exposto, não é um time que não tem uma compactação, mas a hora que a gente consegue essa evolução ali e tem a superioridade, a gente peca nesse terno ofensivo. Um lance claro hoje, até pontuei agora no vestiário. O Alisson passou limpo aqui no corredor pela direita, o Adeilson optou pela finalização, bloqueado. Aquela bola, se dá ao Alisson, poderia sair o gol ou não, mas era uma bola correta, que ele passou limpo. Né? Dá para ele ter uma opção mais clara para a finalização, uma bola para dentro, chegando lá do contrário. Isso eu vou enfatizar bastante a semana. Triangulações aí com superioridade, 3-2, 5-3, é o que às vezes proporciona o jogo. Eu acho que chegou bem pelos dois lados do campo, com o Júnior e com o Jonathan. Só que quando a gente estava chegando do lado, o lado contrário não estava fechando, então a área estava ficando vazia. Às vezes o Alisson só, até pela característica de Adeilson e Carlos Eduardo, né? Que às vezes não são meio ofensivos, são meias ali, terceiro homem. Começar a pedir para que eles pisem mais na área, né? Quando a gente desenhar esse tipo de situação. Esses ajustes finos, a gente vai ter que colocar
né, no nosso planejamento semanal para conseguir esses objetivos ofensivos. Boa noite, professor. Boa noite, Rodrigo. Eu queria que o senhor avaliasse também a atuação do Alisson nessa função nova, né? Hoje ele foi com essa ideia ali de ser um centroavante, de ser um 9. A gente sabe que houve ainda disponibilidade do Danilo Alves, tinha o Mariotto no banco que até entrou também no segundo tempo, se fizesse uma análise com relação ao Alisson. E também falar um pouco sobre a questão da mudança de postura no início do segundo tempo. O PC começou muito forte no primeiro tempo, né? Fez uma blitz ali de 10 minutos muito forte, parecia que o gol ia sair a qualquer momento. No segundo tempo isso acabou não acontecendo. Foi muito mais por um encaixe defensivo da equipe do CSA ou falta de iniciativa ofensiva da BC nessa parte final do jogo? Obrigado. Rodrigo, sobre o Alisson, eu iniciei a semana trabalhando com o Danilo Alves, fizemos o apronto de sexta-feira, ficou legal, e na segunda parte eu troquei o Danilo pelo Alisson. O Danilo teve uma indisposição, uma virose. Na madrugada de sábado para o domingo, ele passou no hospital, tomando medicamento, soro, reapresentou no domingo, falou que estava legal, acho que devido à medicação, e hoje, pela manhã, ele relatou que voltou o problema da noite anterior. Ele optou pelo fato de estar debilitado, não participar do jogo. Aí, essa opção do Alisson. Por quê? Danilo Mariotto, ao longo da semana, ele vem reclamando de uma dor no joelho, que estava impedindo ele de algumas ações. Trabalhou, não ficou fora, treinou, recuperou, mas com muita dor. Falei, Danilo, e aí, o que você acha? O jogo no início é uma contenção maior de força, uma troca de força, talvez vai te gerar mais desconforto. Às vezes você entra no segundo tempo onde está uma queda de rendimento, você entra, né, limpo, inteiro, você pode sobressair mais e essa dor não te atrapalhar tanto como no início do jogo. E acordamos dessa forma. E com o Alisson ali, eu achei que ele dá essa fluidez ali, um falso 9, que ele vem, ele tira, às vezes quando ele não tem uma quebra da linha defensiva, ele tem essa possibilidade de girar e organizar, ele faz bem isso. E é um jogador, se a gente souber utilizá-lo, ele agride bem esse facão. Teve um lance até que, acho que foi o Orlando com ele, que ele invadiu e conseguiu a finalização. E essa movimentação dele com a Deus, se desenha, ele estava em situações claras de gols. Eu achei que, enquanto ele teve também condições físicas, ele suportou bem, fez um jogo aceitável. E a outra... a mudança de comportamento, eu acho assim que até o Gustavo Nicola na beirada do campo, na hora que parou ali, ele pediu uma água, falou, pô, professor, essa formação surpreendeu, a gente trabalhou num encaixe diferente, se a gente não se organizar no intervalo, a gente não vai suportar. Eu acho que teve o mérito do Igor também, que ajustou, e foi o que eu falei na pergunta anterior, daí você tem que buscar. Você está em casa, eles optam em baixar, sabendo que você vai ter que se atirar, e espera o erro, né? E acho que foi isso, a gente se precipitou em algumas decisões, a gente errou, e foi onde o adversário teve campo para explorar o espaço, né? Num lance onde eles iam ter a transição com o Thiago, a falta do Reis, a barreira abriu e tomamos o gol. Num lance anterior também, num erro, o Thiago Marques conseguiu a finalização na trave. A gente povoou, não deixamos de buscar, mas o término nosso não estava eficiente. Então aquela bola que às vezes um cruzamento que passa longo, ou uma bola para trás, aonde era uma bola na área, algumas situações assim que foi um erro nosso nesse término final. E, independente disso, acho que a busca, mesmo após o gol, conseguir o empate, acho que foi uma questão positiva. Boa noite, professor. João Boa Pedro noite. Barbalho, da Universidade do Esporte. Quero retomar uma fala sua lá do início do campeonato, né? Quando você dividiu a Série C em algumas caixinhas, dentro dessas caixas, precisava somar 7 pontos para quem sabe o ABC pensar em acesso no final do campeonato. 2 jogos já foram, 2 empates, um fora de casa e outro em casa.
a próxima rodada, o ABC enfrenta um Botafogo da Paraíba, uma equipe, querendo ou não, favorita, uma das postulantes ao acesso. Sim. E aí, a gente, na sequência da temporada, e claro, olhando o final da partida, sentiu os jogadores um pouco abatidos. Claro, estar dominando a partida e sentir um baque no gol, depois o Adenilson marcou o gol que decretou um empate na partida de hoje. Como gerir esse elenco? Agora não estou falando do fator que o Rodrigo falou, dentro das 4 linhas, mas também no vestiário, para dar sequência a esse campeonato. O ABC que precisa vencer as próximas 2 partidas para bater a primeira meta do sonho, pois lá no início. Sim, assim, a gente vai trabalhar em cima disso, tem 6 pontos, né? Então vamos buscar atingir a meta dos 7 pontos. Agora seria como? Uma vitória, um empate, a gente vai ficar devendo 1 na meta. A gente tem que buscar 6 pontos. A gente passa 1. Ok? Então é entender. Às vezes vai acontecer de uma meta você conseguir uma gordura e uma outra meta você ficar devendo. Aí é o equilíbrio. Enquanto tem disputa, trabalhar sempre para isso. Jogo difícil, respeitar o Botafogo, um adversário que eu conheço bem, conheço o ambiente. Foram 3 passagens, né? Mais de 100 partidas no comando. Alguns jogadores estavam comigo no ano anterior. Estudar bem e ir lá para fazer um jogo sólido, como a gente fez contra o São Bernardo e como a gente fez hoje no jogo em casa. E buscar o resultado. Não ganhar, não perde. Ponto. 3 pontos. Pô, não vai atingir a meta. A gente tem 8 anos aqui para fazer 6. Estamos devendo 1. Vamos buscar 8 no outro bloco. E nesse equilíbrio, né? Não tem nada desesperador, essa gestão do vestiário. Sente, natural, você tem um aspecto dentro de casa, torcida te incentivando, um jogo forte. E aí você toma um gol aos 45 do segundo tempo. Você consegue o empate, você não consegue nem saborear, nem comemorar o empate. Porque a gente sente que é um prejuízo. Então é bom ter essa dor. Teve discussão ali no vestiário sadia, coisa que não estava ocorrendo no estadual. Então você já vê uma indignação. Você entendeu? Quando os caras se cobram construtivamente, né? Eu lembro também numa entrevista que eu dei que eles precisavam se ajustar, lembra? Né? E houve o ajuste e houve a resposta. E hoje eu nem precisei falar nada, eles já se ajustaram ali e é assim, indignação. Né? Não está normal, ninguém está contente, está todo mundo se cobrando, você entendeu? É o ambiente de um vestiário que quer chegar. O duro é você sair com um empate dentro de casa, ninguém nem aí com a situação, não tem uma trocação ali entre eles, construtiva, e cada um vai para casa e amanhã estamos aí de novo. Não, teve, e faz parte do futebol. Faz parte. Quem abriu a barreira? Por quem matou a jogada na zona defensiva nossa? Por que não matou antes? Por que não tomou uma decisão melhor lá para não dar o contra-ataque? E sem falar nas costas, vai, põe aqui, fala aqui, vamos lavar roupa suja aqui para sair todo mundo fortalecido para o próximo duelo. Então isso é sadio. E faz parte de uma equipe que quer chegar, de uma equipe vencedora. Boa noite, Pisa. Boa noite. Foi um começo animador do ABC, apesar do empate fora de casa, o torcedor ficou animado. Nessa segunda rodada, a expectativa era de uma vitória alvinegra dentro de casa, a vitória não veio, mais um empate. Como manter o torcedor do lado do ABC nesse momento que agora se torna mais complicado pelo empate dentro de casa? Transferir esse volume em resultado. Um exemplo. O torcedor ele tem um direito. Foi muito parecido com o que aconteceu na final. A gente estava com controle, não teve vaia, não teve nada. Todo mundo entusiasmado, empurrando pro resultado. Aí você toma um gol, aí vem a vaia. Hoje a mesma coisa. Estava tudo ocorrendo de uma forma positiva, de repente, toma o gol. Aí começa a vir e a equipe não se abateu e teve força de buscar um empate. Eu acho que tem que entender o lado positivo do que a equipe apresentou,
em relação à busca inicial, à força no jogo, a querer ganhar do adversário, a não desistir. Tomou gol de novo no final, mas conseguiu buscar um empate. São coisas positivas. Entender que eu passei para eles ali no vestiário. Alguns jogadores estão chegando, a camisa do ABC, quem está vestindo ela, não aceita a circulação de bola, não aceita a morosidade. A gente tem que, enquanto a gente não abrir o placar, a gente não pode parar de buscar, a gente não pode diminuir, jogar para trás, circular, chega no... Não, a gente tem que correr riscos, mas mostrar que é ganhar o jogo. Então é uma outra coisa que eu preciso pôr para os jogadores que estão chegando, né? Não se omitir de querer tomar uma decisão ofensiva com medo de tomar um revés do adversário. Eu acho que isso é o que a torcida busca, né? Uma equipe sempre buscando o resultado positivo todo momento. Boa noite. O ABC, assim como essa partida, tinha alguns contatos, tinha 3 jogos em partidas, 3 jogos em ABC em partidas oficiais, um aspecto negativo recente contra o CSA, e estreia do Campeonato Brasileiro também, desde 2021, que o ABC não vencia como mandante. E aí também tinha uma expectativa, com certeza, do Alisson. Então, nessa temporada, para o ABC não está esperando esse aspecto de 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota. E na Série C, que o ABC, das 19 rodadas, vai jogar apenas 9 em casa, como fazer o que você acha que falta para o ABC planar esses fantasmas e voltar a vencer dentro de casa e fazer a pontuação dentro do seu domínio? Entender que tabus são feitos para ser quebrados, retrospectos são números, né? Em nenhum momento eu mencionei esse tipo de situação, até porque não tinha essa informação. O que eu penso é jogo a jogo, eu penso nas minhas metas, eu penso em potencializar sempre o resultado, e é isso que eu venho trabalhando, fazer com que eles entendam a importância de cada jogo, de cada vitória, né? Independente desse externo, potencializar os números, a gente tem que blindar essa informação ao máximo, pensar jogo a jogo, cada jogo é uma decisão. Hoje eu pus isso no vestiário, falei, não vão achar que o jogo do Itabaiana, na última rodada, que vai ser o decisivo. O jogo de hoje é tão importante quanto o último jogo nosso. Porque esse jogo a gente confirma com o resultado, uma boa apresentação na estreia e um resultado positivo no jogo de hoje, a atmosfera da torcida ela fica aflorada, fica energizada, e isso nos potencializa a outros resultados. Por isso que eu peço para que não desacredite, né? A gente precisa ir lá em João Pessoa, fazer mais um grande jogo, né? Buscar ao máximo esse resultado e, na sequência, na 4ª rodada aqui contra o Ituano, trazer esse resultado para quebrar, né, essa questão desse tabu que fica rodeando aí a parte de fora com esses números. Mas confesso assim que isso em nenhum momento foi mencionado lá dentro. Então o jogador está jogando o jogo, nem sabe esse histórico, e sim para fazer o resultado, para a gente atingir nossas metas e buscar os nossos objetivos. Ok, Marcos.